Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus lindos. Satisfação total, ainda mais uma aula para vocês. Eu sou o Tatu e hoje a gente vai continuar na frente 3, beleza? Na parte de biologia, e hoje a gente vai entrar em evolução. É uma das primeiras aulas de evolução, eu vou dar 2 aulas para você. Hoje a gente vai falar de evolução em si, abordando 2 tópicos principais, que é as teorias de evolução biológica e as evidências que a evolução tem, tá bom? Na próxima aula eu vou abordar, então, especialismo, que é como as espécies se originam, e também como a teoria de Darwin casou com o Mendel, para poder fazer a nova teoria da evolução que a gente tem atualmente, beleza? Vamos lá então começar. Primeiramente falando um pouco então das teorias de evolução que a gente tem. Tem as 2 principais, que é a de Lamarck e a de Darwin, tá? O lamarckismo, que é a primeira teoria, surgiu um pouco antes da teoria de Darwin, né? E ela aborda 2 pontos principais. Ela aborda o uso e desuso e a herança dos caracteres adquiridos. Então, de acordo com Lamarck, que é esse francês, naturalista francês, né? Usar ou não usar determinadas partes do corpo faz com que elas se desenvolvam ou que elas atrofiem, tá? Então, um exemplo acho que mais prático que a gente tem de lamarckismo é o que ele exemplificou como o pescoço da girafa. Então, a gente tem uma girafa um pouquinho menor, com um pescoço menor, e pela necessidade de precisar alcançar os galhos mais altos de uma árvore para se alimentar, ela foi esticando mais o pescoço. E conforme isso, então, o pescoço foi se alongando até que ela ficasse com aquele porte, daquele tamanho, com o pescoço alongado. Então, a partir do uso do pescoço, a partir do alongamento do pescoço, essa parte do corpo foi desenvolvendo até ficar do tamanho que é atualmente. E a partir disso, então, desse caractere que ela adquiriu, né, essa característica que o indivíduo adquiriu ao longo da vida de esticar o pescoço e cada vez mais o pescoço ficar mais alto, essa característica é passada para os seus filhos, né, para os seus descendentes, e assim vai se perpetuando as características adquiridas ao longo da vida, e seria assim a evolução aplicada por Lamarck. Outro exemplo prático seria com os flamingos ou qualquer outra ave aquática que tem as pernas muito longas, que essas pernas seriam então a necessidade de não se molhar na água, né? Então, a partir dessa necessidade, eles foram esticando mais a perna e a perna então ficaria com esse tamanho. Como foi aplicado antes da teoria de Darwin, a gente sabe então que o lamarckismo está errado. Né? Não é assim que funciona a evolução, não é dessa forma que funciona. Primeiro porque pode até ser que algumas características você consiga, do seu corpo, você consiga desenvolver ao longo da sua vida. Como, por exemplo, a hipertrofia, que é a partir de treinamento muscular, quando você faz academia, você cria uma hipertrofia dos músculos, você fica mais forte e tudo mais. Você consegue fazer esse uso e desuso, né? Não necessariamente em todas as características, mas em algumas sim, realmente. Não é o caso do pescoço da girafa também, né? A girafa não ficou esticando o pescoço até ficar maior, isso não é verdade, tá? Só que qual é o problema principal? O primeiro problema principal é que ele era adepto da geração espontânea, né? Então, defender o lamarckismo significa defender que a vida surgiu a partir do nada, como aquela teoria da biogênese, né? Você tem um monte de roupa suja com um pouco de milho e dali vai surgir rato. Não é assim que surge a vida, né? A gente sabe disso. Então, o primeiro ponto é por causa disso que o lamarckismo está errado, e o segundo é que é a herança dos caracteres adquiridos. Você sim pode adquirir características no seu corpo ao longo da sua vida, só que se elas não acontecerem por mutação nos seus genes e nos genes reprodutivos que acontecem no óvulo e no espermatozoide, isso não pode ser passado para a sua descendência. A gente só passa para a descendência as características que estão nos nossos óvulos e nos nossos espermatozoides. Tá? Então, defender o lamarckismo seria algo como: eu fiz uma tatuagem e meu filho necessariamente vai ter que nascer com uma tatuagem. Tá? Seria mais ou menos isso. Então, apesar dessa hipótese estar errada, o Lamarck foi o primeiro que trouxe a discussão, trouxe assim, entre aspas, né, houveram outros antes dele, mas foi o primeiro que propôs e que foi aceito e que foi bem visto uma teoria de que as espécies não eram fixas, as espécies eram mutáveis ao longo do tempo. Porque até então acreditavam que Deus criou as espécies e as espécies eram fixas ao longo do tempo. Então a girafa que existia na época de Lamarck, na época do século XVIII, do século XIX, era a mesma girafa que a gente tem hoje, né? E não é necessariamente exatamente igual a isso. Então, uma espécie que existia no século XVIII e XIX, eles acreditavam que já existia há muito tempo. E a gente sabe que não é bem assim, né? Então, a gente passa então para a teoria do Darwin, do darwinismo e a seleção natural, que Darwin desenvolveu junto com Wallace.
Ele postulou essas ideias de seleção natural num livro que a gente conhece bem, né, que é a Origem das Espécies por meio da Seleção Natural, que é esse livro aqui. Esse aqui é o Darwinzinho, muito bonitinho aí. E a partir de como ele chegou nessa teoria, ele fez uma viagem pelo mundo, ele era rico, né, ele era de uma família rica. E ele fez uma viagem ao redor do mundo, de barco pelo Beagle, que a gente conhece bem, né? E a partir de então ele começou a fazer algumas observações. Ele era naturalista, então ele estudava a natureza. Naquela época não tinha biólogo, tinha naturalista, ele estudava a natureza. E a partir de então, na ilha de Galápagos, ele chegou e conseguiu observar muitas espécies. Mas uma das mais interessantes, uma das mais conhecidas, são os tentilhões, que são esse pássaro aqui. Esses 4 pássaros, eles são da mesma espécie. Só que cada pássaro, de um desses 4, existia em uma ilha de Galápagos diferente. Galápagos é um arquipélago, um conjunto de ilhas. Então, cada uma desses aqui, nesses grupos, existia em uma ilha diferente. E a partir de então, esses pássaros eles se alimentavam de coisas diferentes em sua ilha. Por exemplo, esse aqui ele se alimentava mais de insetos. Esse se alimentava de insetos e de alguns vegetais. Esse se alimentava exclusivamente de vegetais. Não lembro, acho que é de fruto e alguns animais também. E esse aqui exclusivamente de plantas, exclusivamente vegetariano. O que nós podemos perceber é que eles são diferentes, certo? Principalmente, a característica principal que diferencia eles é o bico. O bico que eles têm é adaptado para o tipo de alimentação que eles têm. Então, esse na sua ilha comia esse tipo de alimento, esse na sua ilha comia esse tipo de alimento, esse na sua ilha esse tipo... Tudo bem, né? E o que eu também percebeu é que cada um desses tentilhões eram adaptados ao melhor alimento que eles poderiam comer. Isso criou essa ideia, então, de seleção natural, que junto com essa ideia de Malthus. Malthus era um economista, acho que em inglês, se eu não me engano. Tem uma teoria bem famosa, que é a teoria malthusiana. Acho que vocês veem em geografia, se já não viram. E a teoria dele era o seguinte, que a população cresce em progressão geométrica. Então ela cresce exponencialmente, ela fica sempre maior. Enquanto os recursos naturais no meio crescem em projeção aritmética. Tá? Então tem um ponto que a gente chama de ponto de crise em que a população é maior do que os recursos que a gente tem no meio. O que Darwin pensou então? O recurso do meio regula a população. Eu não tenho como ter população se eu não tenho recursos para manter uma população. Então, inevitavelmente, a população vai decair conforme os recursos são escassos. Então, é uma forma de regular a população. Então, o que ele pensou? Se eu estou regulando a população, alguém tem que ser favorecido e alguém desfavorecido. E como que se decide isso? Então, foi o que ele bolou de seleção natural. Quem é favorecido e quem é desfavorecido é quem tem as características mais adequadas ao meio, por assim dizer. Então, foi o que ele observou nos tentilhões. O bico do tentilhão que ele tinha, nessas diferenças e tudo mais, favorecia ele a se alimentar de um inseto, por exemplo, né? Vamos supor, então, que nessa ilha aqui só tinha insetos. Se eu colocar esses 4 tentilhões nessa ilha, quem vai ser favorecido vai ser esse, porque o bico dele é mais adequado para comer insetos. Então ele vai ser favorecido, portanto, ele vai prevalecer. Ele é o melhor competidor, por assim dizer. Tá bom? Essa é a básica da teoria da seleção natural. É um pouco mais complexa que isso. Eu vou explicar melhor para vocês agora da forma que Darwin explicou. Darwin utilizou um exemplo muito bom, que ele utilizou pombos, vegetais domésticos, animais domésticos como é o cachorro. Ele explicou como nós fazíamos seleção natural. E a partir de então ele falou, a natureza faz o mesmo. Então ficou muito simples de entender seleção natural naquela época. Entendeu? Então, a partir da teoria de Darwin que ele propunha, todos os organismos descendem com modificações de ancestrais comuns. Lembra da árvore filogenética? Todo organismo tem um ancestral comum com outro organismo. Naquela árvore, na base daquele ramo, tem um ancestral comum. Então, eles descendem desse ancestral comum, só que com modificações a partir da evolução. Então, a seleção natural atua sobre variações individuais, favorecendo mais aptos. O que seriam variações individuais? Pensa na população humana. Existem indivíduos mais altos, indivíduos mais baixos, indivíduos de cabelo escuro, de cabelo claro, de olho escuro, olho claro e as mais diversas variações que existem. Cada indivíduo é único, certo? Então, cada indivíduo tem sua variação.
E a seleção natural vai atuar justamente nessa variação. Imagine só, uma planta, uma população de plantas, sei lá, de uma árvore. Está num ambiente com pouca água. O que ela tende a fazer é aumentar suas raízes, aprofundar suas raízes para buscar mais água no subsolo. Então, quem vai ser favorecido são os indivíduos que conseguem crescer mais as suas raízes. Os indivíduos que não conseguem crescer tanto, eles vão ser eliminados. E, portanto, quem vai gerar descendentes são os organismos que com raiz mais profunda. Então, essa é a variação individual. Os organismos não são iguais. Então, essas pequenas variações, mesmo que ínfimas, mesmo que muito pequenas, elas servem para atuar na seleção natural. Muitas vezes nem é uma característica visível, pode ser característica genética e tudo mais. Tá? Então, um exemplo que ele utilizou foi dos cachorros, a domesticação dos cães que a gente teve, né? Nós tivemos papel atuante nisso, que a gente chama de seleção artificial, que é o que é feito pelo homem. Então, imagine, os cachorros são a mesma espécie do lobo cinzento, que é o maior canídeo do mundo, que é esse aqui, bonitinho, né? Como que a gente transformou isso num shih tzu, que é, sei lá se isso é um shih tzu, mas tudo bem, é um cachorro pequenininho, assim, e quase não tem ferocidade nenhuma comparado com um lobo cinzento, não é um caçador tão adaptado igual um lobo cinzento. Ele é um pet, né? Ele é um animal de cria, de estimação. Como que a gente fez isso? Imagine muito tempo atrás. Você está lá, sentado na fogueira, suave, caçando uma carninha de boa, e tem um grupo de lobos cinzentos em volta de você. Só que alguns têm medo do fogo, então eles não chegam perto. E outros não, outros chegam perto de boa e eles vão lá comer aquele osso que você jogou, tal, eles vão lá se alimentar, fica um pouco mais perto. O que os planos humanos pensaram naquela época, né? Se eu tiver esse lobo perto de mim, jogando os restos do meu alimento para ele, ele pode me defender. Então o que os humanos fizeram? Começaram a se aproximar mais dos lobos cinzentos que eram mais domesticados, por assim dizer, que não tinham medo de chegar perto dos humanos. Então foi a primeira característica que a gente selecionou. A gente selecionou os lobos cinzentos que eram mais domesticáveis. E a partir de então, como a gente pega o lobo cinzento que é mais domesticável e cruza com o outro lobo cinzento que é mais domesticável, o seu descendente provavelmente ele vai ser mais domesticável. Então a gente separa da primeira linhada. A gente separa os que não são domesticáveis e cruza só os que são domesticáveis. A partir de um certo tempo, então, provavelmente, essa espécie vai ser mais domesticável pelo homem, vai ser mais dócil para com o homem, né? Então, isso a gente faz a todo tempo, né? Imagine, então, que eu quero chegar em uma raça como essa, eu seleciono, então, os animais que são mais pequenos, que são mais peludinhos, que têm um focinho mais curto. Então, como eu vou separando esses indivíduos e cruzando eles em si, a partir de algumas linhadas eu vou ter indivíduos menores, indivíduos com focinho mais curto, com mais pelo. E é assim que a gente seleciona. A gente seleciona de acordo com as características que são interessantes para nós. E a seleção natural ela faz a mesma coisa, só que ela faz de forma natural. Outro exemplo, então, é o Pug. O Pug, em 1815, ele tinha um focinho largo, ele era alto. E a partir das nossas necessidades, dos nossos caprichos, nós selecionamos o Pug para um animal de focinho muito curto e muito pequeno. Então, o que nós fizemos foi cruzar indivíduos que eram menores e tinham focinho mais curto, até chegar em um produto final que é igual a esse aqui, certo? Então, a seleção natural não faz nada de diferente do que a gente faz. Tá? Só que ela atua não necessariamente em uma característica, mas em diversas características ao mesmo tempo. Então, como explicado para vocês a seleção artificial, o que a gente faz para selecionar os organismos, a gente faz isso com planta também, tá? Por exemplo, o milho silvestre ele é pequenininho, ele é feio. A gente selecionou o milho a tal ponto de ficar como a gente conhece. A gente foi selecionando o que era mais adequado para a gente se alimentar até chegar no milho atual. Tá? Então, na seleção natural, vamos lá, mais um exemplo. Eu tenho essa população de coelhos e eu tenho essa águia que é predadora de coelhos, certo? Vamos supor que essa águia ela se alimenta e tem preferência alimentar, ou então ela consegue enxergar melhor os indivíduos que são de pelo mais claro, certo? O que ela vai fazer vai ser, obviamente, se alimentar dos indivíduos que têm pelo mais claro. Se ela está se alimentando dos indivíduos que têm pelo mais claro, eles não vão reproduzir tanto. Quem vai se reproduzir, obviamente, são os indivíduos de pelo mais escuro, certo? Então, o que vai proliferar são os coelhos de pelos mais escuros, até chegar em um ponto que eu vou ter isso aqui. Uma população basicamente de coelhos de pelo escuro e bem poucos de pelo claro.
Entendeu? É assim que a seleção natural atua. Voltando naquela questão da girafa, o que a gente teria, na verdade, não é uma girafa esticando o pescoço até ficar daquele tamanho, mas sim a gente teria girafas de vários tamanhos diferentes, igual essa que tem um pescoço um pouco maior, essa um pouco menor, essa quase não tem pescoço. O que aconteceria é que elas deveriam se alimentar de arbustos e de árvores que são muito altas. Então quem é favorecido, quem consegue se alimentar, são as girafas de pescoço mais alto. A partir de então, as girafas de pescoço mais altos elas vão se reproduzir, elas vão sobreviver mais, certo? Porque elas conseguem se alimentar. Então, como elas sobrevivem mais, elas se reproduzem mais. Se elas se reproduzem mais, elas estão passando suas características de pescoço mais alto para as próximas gerações. E assim, então, a partir de um certo momento, de um longo período de anos, as girafas ficariam com o pescoço mais alto, mais adaptado a se alimentar de árvores, de folhas de árvores. Então, considerando isso, a evolução é a descendência com modificação. Lembrando que a evolução atua sempre sobre uma população, que é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, essa descendência a partir de uma geração, a próxima geração, que tem algumas modificações da população original, certo? É um pouco mais complicado, mas se vocês tiverem dúvida, vai mandando e tal, tudo mais. Que é bem legal de entender isso aqui. A gente tem algumas evidências que comprovam o que Darwin dizia. Vou mostrar elas para vocês agora. A primeira delas são os fósseis. Primeiramente, tudo que é considerado fóssil é a presença, o relato ou indício de que haviam organismos vivos na Terra primordial. O que a gente considera fóssil é para trás de 11 mil anos atrás, que é quando a civilização começou a caminhar. Tá? Então, basicamente, os fósseis se formam porque as partes orgânicas do corpo eles são substituídos por partes minerais. Então, fica um organismo mineralizado. Então, a gente tem fóssil de basicamente tudo, tá? De pingo de chuva, a gente tem fóssil de vegetal, a gente tem fóssil animal, a gente tem fóssil de ovo, a gente tem fóssil de fezes, a gente tem fóssil de marca de urina. Isso tudo vocês imaginam mesmo, tá? Então, isso aqui, por exemplo, é um trilobita, é um artrópode ancestral, tá? Foi o primeiro artrópode que surgiu. Alguns eram pequenininhos, outros eram quase 1,5 m, eram enormes. Peixes, os primeiros mamíferos e tudo mais. Mas como que isso indica a evolução? A partir dos fósseis, então, a gente consegue ter uma base de como eram os organismos antigos e como eles viviam. A gente consegue ter ecologia, que é as interações entre organismos diferentes, de organismos antigos, a partir de como eles viviam. Por exemplo, a partir do formato da mandíbula, ou seja, se o animal era carnívoro ou herbívoro. Então a gente consegue entender essas relações que aconteciam nos primórdios, né, muito tempo atrás. Então, a partir disso, a gente consegue entender que os organismos eles mudaram ao longo do tempo. Você pensar aqui, por exemplo, nesse que está aqui embaixo. Isso aqui é um esqueleto de Equus, tá? Equus seria o cavalo que a gente tem atualmente. E esses outros três que estão aqui embaixo são parentes próximos do cavalo. Se vocês verem os ossos, eles são muito semelhantes à ossatura, a posição dos ossos e tudo mais. São muito semelhantes, mas tem algumas diferenças, como por exemplo na pata. Se vocês verem aqui de baixo, eu não vou mostrar porque vai aparecer, está vendo? Vai aparecer. Mas na hora que assumir, ele tem 3 dedos, ele é assim, ó. O de cima, o dedo do meio já está ficando mais esticado. Até que chega no cavalo moderno, que a pata dele é formada apenas por um dedo, entendeu? Então a gente sabe que no passado existiam organismos muito semelhantes, mas eles mudaram tanto ao longo do tempo que formaram as espécies atuais, justamente a partir do resquício fóssil, entendeu? E o que nos indica então também é parentesco evolutivo, que a gente chama, né? Organismos que são parentes ao outro e que evoluíram ao longo do tempo para dar origem aos organismos que nós temos hoje, beleza? Outro indício, então, são comparações embrionárias. Então, estudos comparando a embriologia de animais e outros animais diferentes pode mostrar que teve evolução, então. Então, aqui por exemplo, todos esses aqui são embriões de animais diferentes, de peixe, anfíbio, réptil, pássaro, aves e animais, tá? Vocês podem ver que no começo do desenvolvimento embrionário eles são muito semelhantes. E a partir então de um certo ponto, né, à medida que o embrião vai se desenvolvendo, as características vão ficando mais afastadas, né, vão ficando mais distantes.
Mas o que vocês podem ver aqui no começo é que eles são muito semelhantes. Então, a partir de um certo ponto, nós somos iguais às aves, aos répteis, aos anfíbios, aos peixes. Tanto é que no nosso desenvolvimento embrionário humano, nós temos guelras no começo, tá? A gente tem umas marcas de guelras aqui. Então, isso que pode indicar é que nós realmente éramos semelhantes até um certo ponto e depois fomos ficando mais diferentes. Isso tudo está relacionado àquela árvore filogenética que eu já expliquei para vocês, que a gente teve um indivíduo em comum, um ancestral em comum, que deu origem a todos esses animais aqui, entendeu? E que a partir de um tempo a gente teve uma separação, então que as semelhanças foram se afastando. Mas essa comparação embrionária é um indício realmente de que houve evolução, que os organismos se diferenciaram ao longo do tempo para formar as espécies que nós temos hoje. Outra característica, então, são as homologias, que são estruturas homólogas, são estruturas que derivam de um ancestral comum, tá? Exclusivo. Como, por exemplo, aqui dos mamíferos. Se você pegar um membro superior, que seria o braço, sabe? Se você comparar o braço do homem, do cavalo, do morcego e da baleia, que são ambos mamíferos, são muito diferentes, né? Um voa, o outro nada, o outro é um corredor nato, o outro é um bípede. Se nós compararmos, eles são organismos muito diferentes. Só que os ossos dos membros superiores, eles são iguais. Eles estão dispostos muito semelhantemente. O que indica que houve apenas uma modificação para modificar a função, né? Mas ela basicamente tem a mesma função de locomoção, claro. Mas o que a gente pode ver, então, húmero, rádio, una, carpo, falange, tem todos os ossos semelhantes estão aqui. Então, o que a gente pode ver é que houve uma diferenciação, que é a evolução justamente, mas que partiu do mesmo ponto, que partiu do ponto de húmero, que partiu do ponto de rádio, dos mesmos ossos que nós temos no membro superior. Todos os mamíferos têm os mesmos ossos no membro superior, mas a partir de um certo ponto, elas foram dispostas de forma diferente para que hajam adaptações diferentes ao meio que as pessoas vivem. Isso é uma forma de evolução. Um mamífero ancestral, muito provavelmente, ele tinha uma pata dianteira parecida com isso e foi modificada, mas os ossos permaneceram. Esse é um indício de que houve, então, evolução. Órgãos vestigiais que nós temos também é um indício, tá? Então, por definição, órgãos vestigiais são aqueles que no organismo tem tamanho reduzido, atrofiado, afuncional e tudo mais. Então, indica um certo parentesco evolutivo. E um exemplo disso é o apêndice vermiforme. Esse aqui é no caso do coelho, esse aqui é o caso do homem. Lembrando que o apêndice vermiforme nos homens ele é atrofiado, ele tem pouca ou quase nenhuma função, ele armazena algumas bactérias que atuam na digestão. No caso do coelho, isso é muito mais forte, porque o coelho é um herbívoro. E nesse apêndice vermiforme, então, ele tem muitas bactérias que ajudam a quebrar a celulose para que o coelho possa digerir os componentes do alimento, certo? Então, ajuda na digestão, realmente, umas bactérias que quebram a celulose, que ajudam o coelho a digerir. No homem, isso é atrofiado, então não funciona ou funciona muito pouco, entendeu? Mas é o mesmo órgão. Então, significa que eu e o coelho temos o mesmo órgão. Só que temos funções diferentes. No meu caso é atrofiado, no coelho é atuante e muito importante para a digestão do coelho. Isso significa que, em um certo ponto, o mesmo ancestral comum que eu tenho com o coelho apresentava o apêndice vermiforme. Só que com o tempo, no caso da linhagem dos coelhos, isso foi importante. No caso da linhagem dos homens, não é tão importante assim. Ele acabou sendo atrofiado. Não foi tão interessante assim para o homem manter esse apêndice vermiforme. Tá bom? E outro que é evidências moleculares, que já é um pouco mais envolve DNA, RNA. No caso, então, nós sabemos que todos os organismos vivos, todos, apresentam DNA, RNA ou proteínas, né? Todos apresentam tudo esses tipos de moléculas. E se eu comparar, então, sequências de DNA ou de RNA, ou então as proteínas que os animais têm, ou os organismos têm, a gente consegue comparar, ver se os organismos são muito próximos ou não. Então, quanto maior a semelhança nas sequências de bases nitrogenadas, que é a sequência de DNA, ou então, quanto mais proteínas nós temos em comum com outros organismos, mais próximo nós próximos seremos evolutivamente desses organismos.
Um exemplo muito claro é entre o homem e o macaco. Nesse caso aqui, a imagem está muito pequena. Eu acho que vou dar uma aumentada nela para ficar mais fácil. Espera aí. Eu tenho que deixar no meio certinho. Lá, tá. Nossa, ficou muito ruim, mas tudo bem, dá para ter mais ou menos uma noção. No caso do homem e do macaco, e aqui está contando o número de aminoácidos, tá? Então pode ser também. Aminoácidos é a parte formadora da proteína. O homem tem 8 aminoácidos diferentes do macaco. Então nós temos 8 a menos, 8 a mais, 8 diferentes do macaco. Então nós temos uma semelhança muito próxima. De todos os nossos aminoácidos, só 8 são diferentes, o resto são todos iguais, certo? No caso do homem e do cão, 32 são diferentes, então a gente já está um pouco mais afastado, a gente está vendo? A gente está um pouco mais longe. No caso do homem da ave, 45, do homem da rã, 57. E no caso da lampreia, lembrando que a lampreia é um ciclostomado, então ele não tem maxila, nós temos 125 aminoácidos diferentes. Então já tem um afastamento muito grande, certo? Então ela está mais distante em uma linhagem evolutiva, certo? Beleza? Bom, chegando mais ao fim dessa aula aqui, a próxima aula então para vocês eu vou tratar mais de especiação, como a teoria de Darwin casa com a teoria de Mendel, mas alguns pontos muito legais na parte de evolução. Os organismos se adaptam? Não. Os organismos eles não são adaptados ao meio. O que acontece é que dentro de uma população, nós temos organismos que são mais adaptados e organismos que não são adaptados assim ao meio. Então, quem é favorecido a partir disso, então, são os mais adaptados. Ao longo do tempo, então, ao longo de muitas eras, muitos anos, milhões de anos, eu estou falando, uma espécie pode ser mais adaptada ao meio do que ela era antigamente. Mas sempre terão organismos que são mais adaptados e organismos que são menos adaptados, certo? Uma pergunta que sempre ocorre, né? O homem veio do macaco? Não, nós não viemos do macaco. Unicamente que a gente tem uma semelhança é um ancestral comum. Nós temos um ancestral comum com os macacos. A partir de um ponto, então, esse ancestral comum, ele dividiu em populações e foi diferenciando ao longo do tempo, e uma linhagem de origem aos macacos, outra linhagem de origem aos homens, certo? Mas a gente tem ancestrais comuns com bactérias, a gente tem ancestrais comuns com aves, com répteis, com peixes. E a partir de um certo ponto, esse ancestral comum se dividiu e foi formando linhagens diferentes. Beleza? E um ponto muito importante, não existem organismos mais evoluídos, tá? Organismos são evoluídos tanto quanto. Eu sou tão evoluído quanto uma bactéria. Sei lá, um leão é tão evoluído quanto eu. O que nós temos são graus de organização diferente. No caso, então, se você pegar o animal menos organizado na base celular, que seria uma esponja, ela é tão evoluída quanto eu. Se ela está sobrevivendo, ela é evoluída. Então, significa que as características que ela tem é favorável a ela sobreviver. Então, ela é evoluída. O que acontece é que ela é menos organizada no nível celular do que eu. Ela não tem tecidos, eu tenho. Mas ainda assim, nós somos tão evoluídos quanto. Além disso, também tem uma questão de adaptação ao meio. Eu sou mais organizado que celularmente que a esponja do mar. Mas ainda assim eu não consigo sobreviver ao ambiente aquático filtrando água. Então ela é tão evoluída quanto. Certo? Eu acho que um ponto muito legal de se entender é o que está passando o GIF aqui do lado. Eu vou esperar acabar aqui para explicar melhor para vocês. Tá? Vai começar agora. Beleza. A evolução não acontece daquela forma que a gente vê, que é um homenzinho pequeno, mais no meio, tudo isso igual está acontecendo aqui. A evolução não acontece assim, tá? Não é um processo escalar, que um organismo se transforma no outro, se transforma no outro, se transforma no outro, não. O que a gente tem é que o organismo ele vai se diferenciando ao longo do tempo, vai formando linhagens diferentes, e chega a um certo ponto que ele forma uma espécie consolidada. Mas todas as espécies elas estão mutando ao longo do tempo, inclusive nós, tá? Então não para por aqui. Provavelmente alguma população vai se diferenciar e vai dar origem a novas espécies com o longo do tempo. Isso a gente nunca vai ver, isso acontece ao longo de milhões de anos. 11 milhões de anos provavelmente até surgir uma nova espécie do gênero Homus, que é o nosso gênero. Tá? Então não acontece nesse processo escalar, sim um processo divisório que vai dando origem a diversas linhagens. Tem diversas linhagens antes de nós que deram origem ao final à nossa espécie. Tá? Mas, igual eu falei para vocês, todos os organismos estão evoluindo ainda.
E por último, uma frase do Dobzhansky, esse Theodosius Dobzhansky aqui, que é um biólogo que estudava evolução, muito importante na biologia, e ele disse assim, que nada na biologia faz sentido exceto a luz da evolução. O que isso significa? Que toda a aula que eu dei para vocês agora, de zoologia, fisiologia, embriologia, histologia, todas as aulas que o Dilon deu para vocês, tudo que vocês veem na medicina, na agricultura, na zootecnia, na veterinária, tudo que está relacionado à vida, tudo que é relacionado à biologia, à área das ciências biológicas, né? Nada faz sentido se você não pensar na evolução. As coisas na biologia elas só vão fazer sentido, eu só consigo explicar se ela é ecologia se eu pensar na evolução. A evolução sempre está atuante na biologia. E é isso que diferencia a biologia das outras ciências. A física, a química, as ciências sociais, ciências humanas, elas não têm nada parecido com evolução. É isso que a biologia é diferente. Nós temos a evolução, que é muito importante e é o que molda todos os nossos seres vivos. E por fim, lembrando sempre, a evolução não é uma teoria. Ela existe, ela acontece e está acontecendo atualmente. Tá bom? Não adianta falar assim, mas eu não acredito em evolução. Tudo bem, você pode não acreditar, mas a evolução vai continuar mesmo assim. Tá? Essa é a beleza de toda a ciência. Você pode não acreditar na ciência, mas a ciência acontece, independente se você acredita ou não. A evolução acontece, independente se você acredita ou não. Tá bom? Muito obrigado, satisfação total levar essa aula para vocês. Espero que vocês fiquem bem e até mais.